pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu trouxe essa videoaula para dar uma dica para vocês de como você pode estar calculando o preço final, né, o preço de venda das suas peças de crochê ou de artesanato no geral, certo? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu notei que muitas pessoas têm dúvidas de quanto que elas devem cobrar pelas suas peças, né, as peças que elas estão produzindo. Aí, por causa dessa dúvida, elas acabam indo nas redes sociais, né, nos grupos, perguntar quanto que ela deveria cobrar por determinada peça. Eu não aconselho que ninguém faça esse tipo de coisa, porque nesses grupos existem pessoas de várias regiões do país. E tendo em vista isso, você tem que entender que cada região vende uma coisa por um valor diferente. Por isso que você pode notar que as respostas nos comentários abaixo das postagens sempre têm vários valores diferentes. Então, não é interessante. O preço de uma peça no Ceará não é o mesmo preço da mesma peça lá em São Paulo. Então, isso vai acabar confundindo a sua cabeça, né? Caso você tenha esse tipo de dúvida. E você pode acabar perdendo uma venda por cobrar um valor mais alto do que o que devia, ou pode ter o seu lucro comprometido cobrando um valor abaixo do que deveria cobrar. Então eu acho que é interessante que você saiba um método de calcular o valor das suas peças, né? Caso você tenha interesse de estar aprendendo, você já deixa seu like e se inscreve no canal para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos, tá certo? Então, vamos começar a fazer o nosso cálculo. Então, assim, gente, olha, lembrando que, como eu disse no começo, isso aqui é apenas uma dica de como você pode calcular. Não é uma regra, não é que você tenha que fazer assim, mas se você tem dúvidas de como calcular o valor, esse aqui é um dos métodos, tá certo? Então, assim, para começar a fazer o cálculo, é importante você definir algumas coisas, como por exemplo, quanto que você quer ganhar por mês com os seus crochês. Você vive só de crochê? Então, assim, eu vou colocar aqui como base, né, só para podermos fazer o cálculo, que você queira ganhar por mês com o seu artesanato o valor de um salário mínimo. Atualmente, o salário mínimo no Brasil é R$ 1.200, se não me engano. Então, você vai colocar aqui que você quer ganhar R$ 1.200 por mês. Certo? Agora, quantos dias você pode trabalhar por semana fazendo crochês? Vamos dizer que você queira trabalhar durante a semana e quer o final de semana livre para ter uma folga. Então, você vai colocar aqui que você quer trabalhar 5 dias por semana, de segunda a sexta-feira. Então, vamos colocar aqui 5 dias de trabalho, né, por semana. E quantas horas do dia você pode dedicar a esse serviço? Vamos dizer que você queira trabalhar 5 horas por dia. Então, eu vou colocar aqui 5 horas por dia. Chegando nisso, você vai multiplicar os 5 dias por semana pelas 5 horas por dia, né? 5 vezes 5 igual a 25. 25 horas de trabalho por semana, certo? Chegando a esses 25, né, que são as 25 horas trabalhadas por semana, você vai multiplicar pelas 4 semanas que tem o mês.
Então, eu vou colocar aqui 25 vezes 4 igual a 100 horas trabalhadas por mês. Agora que eu já encontrei esses valores, né, ó, que eu quero ganhar R$ 1.200 por mês, quero trabalhar 5 dias por semana, 5 horas por dia, que dá um valor total de 25 horas de trabalho por semana e que vai dar, no final de um mês, 100 horas trabalhadas. Agora eu vou chegar no valor da minha hora, porque eu vou pegar este 100 aqui, eu vou pegar, aliás, esses 1.200 e vou dividir pelo 100. Então, eu vou colocar aqui R$ 1.200 dividido por 100, que dá igual a 12. Ou seja, R$ 12 é o valor da minha hora, certo? Cada hora que eu trabalhar, eu vou cobrar 12. Por que é importante cobrar pelas horas que você trabalha? Porque, gente, o nosso tempo é precioso. Todo mundo fala por aí, eu tenho certeza que você já ouviu, você mesmo já deve ter falado. Tempo é dinheiro, tempo é ouro. Então, por que a gente não vai cobrar pela nossa hora trabalhada, não é mesmo? A gente tem que saber quanto que a gente quer ganhar por hora. Então, aqui você já observou que esse valor de R$ 12, ele tem base nisso aqui. Se eu quisesse ganhar mais do que um salário mínimo por mês, esse valor aqui, ó, da minha hora, seria maior, né? Então, você precisa definir quanto que você quer ganhar por mês. Eu coloquei os 1.200 porque é o valor do salário mínimo, só pra gente calcular, certo? Só pra você ter uma base. Então, aqui, ó, cheguei nesses R$ 12 da minha hora trabalhada. Agora, nós vamos passar para a parte do material. Eu vou colocar como exemplo o biquíni de crochê, que é algo que eu faço com mais frequência, né? Então, assim, para fazer o biquíni, vamos dizer que eu comprei um novelo do fio da Anne. O fio Anne, aqui na minha cidade, está custando em média R$ 20. Para fazer um biquíni para um bebê de 6 meses, eu uso aproximadamente meio novelo dessa linha aqui. Se eu uso meio novelo, eu gastei R$ 10. R$ 10 de linha. Certo? Esse aqui foi o que eu gastei. Claro que aqui eu não estou colocando os custos de embalagem, né? De sacolinha, enfim, porque tudo isso você precisa adicionar, né? Se a sua sacola for personalizada, se você coloca um cartãozinho de visitas com os seus números de telefone para contato com as suas redes sociais, você tem que incluir o valor desse cartãozinho também. Por menor que seja o valor, você tem que incluir, porque tudo é gasto, certo? Então, você inclui. Eu vou colocar aqui apenas o meu gasto com a linha, para que o nosso cálculo possa sair mais rápido, a gente não perder tanto tempo. Então, é o seguinte, vamos dizer que eu levo 3 horas para fazer um biquíni, né? Um biquíni para um bebê de 6 meses. Eu gastei ali 3 horas fazendo. Se eu gastei 3 horas, então eu vou fazer aqui o cálculo dos 12, né? Vezes as 3, 12, né? Que é a minha hora, né? Pelas 3 horas, né? 12 vezes 3, e vai dar o valor de R$ 36. Desses R$ 36 vai ser o total das minhas horas, mais o valor do que eu gastei com linha, né? Então, aqui vai dar o total de R$ 46. Então, esses R$ 46 aqui vai ser o valor final da peça, certo? O valor da peça.
Aí tem gente que diz assim: ah, eu cobro pela minha peça 3 vezes o que eu gastei. Nesse caso, se eu fosse cobrar pelo biquíni 3 vezes o valor que eu gastei, se eu gastei só R$ 10, eu vou cobrar só R$ 30 pelo biquíni. Eu vou deixar de lucrar R$ 16. Então, assim, certo, que eu tenho certeza que muita gente diz: ah, mas pra mim tá bom, tô tendo um lucro bom ainda em cima. Pra mim não tem problema, pra mim 3 vezes o valor do que eu gastei tá ótimo, eu prefiro calcular dessa forma. Então tudo bem. Como eu disse, isso aqui é só uma dica de como você pode chegar no valor da sua peça. E aí, se no final você disser: nossa, mas tá muito caro, eu não vou conseguir vender por esse valor essa peça. Então, se ainda assim você ficar na dúvida, vai nas redes sociais, nessas redes de vendas, né? Por exemplo, o Marketplace do Facebook, a OLX, e aí você pesquisa por quanto que as pessoas estão vendendo aquele produto similar ao seu, certo? E aí você tira suas dúvidas, e aí se você quiser baixar um pouquinho o valor da sua peça, você baixa, fica por sua conta. E se tiver dentro do padrão, você mantém o seu preço, tá certo? É importante que a gente, primeiramente nós, artesãos, primeiramente nós, temos que dar valor ao que nós produzimos, certo? Não adianta a gente ficar dizendo: ah, mas as pessoas não valorizam, porque às vezes nós mesmos não valorizamos as coisas que nós fazemos. Crochê, gente, é uma arte. Você que sabe fazer, você tem um dom. Nem todo mundo sabe fazer. Nem todo mundo vai saber fazer tão bem quanto você. Então, valorize. É uma peça de arte, tá certo? Mais uma dica que eu quero dar para vocês. Quando vocês estiverem vendendo suas peças por encomenda, principalmente se for pelo Instagram, pelo Marketplace, pelo OLX, que você não está cara a cara com a pessoa, e mesmo que você esteja, né? Mas principalmente nesses casos, é muito importante você pedir 50% do valor total da sua peça como entrada. Não fique com medo de perder o cliente, de perder a encomenda por cobrar esse 50% de entrada. Porque esse 50% é a sua garantia de que o cliente não vai desistir da encomenda depois que você já tiver gastado para produzir, certo? Já aconteceu comigo muitas vezes. Bom, muitas vezes não, mas mais vezes do que eu gostaria que tivesse acontecido, né? De eu estar ali conversando com uma cliente que está toda empolgada, mostrando que quer a peça que ela está encomendando. E aí eu ficava com medo de perder a venda se eu cobrasse, porque eu sei que também muita gente tem medo de comprar essas coisas, com medo de levar um golpe. E por causa de pensar dessa forma, eu acabava deixando para cobrar apenas o valor final quando eu fosse entregar a peça, né? Só que isso acabou me trazendo prejuízos, assim. Não que eu não tenha conseguido vender a peça depois, né? A gente sempre consegue. Porém, demora, principalmente se você estiver fazendo um trabalho que foi feito sob medida, né? Às vezes um outro cliente entra em contato querendo a mesma coisa, só que ele quer num outro tamanho, ele quer numa outra cor. Então aquele material ele acaba ali empancado por um tempo. E é dinheiro parado ali, né? Que você deixou de ganhar porque você não pediu os 50% do valor adiantado. Porque pode ter certeza que se o cliente pagar 50%, ele não vai desistir no final. E se ele desistir, pelo menos você não ficou no prejuízo total, tá certo? Então é isso, gente. Essa foi as minhas dicas de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero ter podido ajudar realmente passando para você como você pode estar calculando o valor da sua peça. Se você gostou e está assistindo até agora, por favor, não se esqueça de deixar o seu like porque me ajuda muito, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal
para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Ainda tem muita coisa bacana para vir por aí, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todas nós com muita saúde e prosperidade. Até o próximo vídeo.